Boa tarde a todos os senhores que estão presentes, nós já conversamos. E também eu quero, antes de mais nada, agradecer a vocês do Telesaúde por essa oportunidade, primeiro, de nós conhecermos a ferramenta. Nós sabemos que é algo muito novo, a tecnologia de informação, uma coisa que deve fazer parte de toda a rotina, principalmente no serviço público, em razão da agilidade e do pouco tempo, às vezes, que nós temos para capacitação. Então, quero muito agradecer em nome da Polícia Militar, a Telesaúde, por vocês estarem colaborando com a formação dos nossos policiais, porque eu tenho certeza que tudo que vocês estão fazendo por nós vai ser devolvido para a sociedade com os policiais cada vez mais qualificados. Então, muito obrigado. Tá? Alunos do interior, o nosso comandante-geral está entrando no auditório, então eu vou apresentar os 3 pelotões que estão aqui para ele, e em seguida ele irá falar com os senhores daqui de onde eu estou. Tá bom? Então eu peço que os senhores aguardem 1 minuto. Tá. Senhoras e senhores, presença do nosso comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, vou voltar a palavra para o Tenente Coronel Grazielli para convidá-lo a fazer uso da palavra. Senhor comandante, só apresentando para o senhor que nós estamos no telão, né? O senhor vai ser passado aqui pela web. Já agradeci em nome da Polícia Militar ao pessoal da Telesaúde que está colaborando diretamente com a gente. Neste momento, o senhor vai estar sendo ouvido por todos os alunos do ES no estado. Tá? Boa tarde a todos. Boa tarde. Senhores, queria primeiramente aqui complementar o Coronel Pinheiro, nosso diretor de ensino. Queria cumprimentar o Tenente Coronel Grazielli e toda a sua equipe e todos os senhores. Para nós, para o comando da PM, hoje é um momento histórico para a instituição. Quando assumimos o comando, dia 26 de junho de 2017, deparamos com várias demandas, né, que estava sendo desencadeado pelo Coronel Jorge Luiz, que fez um excelente trabalho à frente da instituição, né, fez um excelente trabalho à frente da instituição, mas o comando geral, ele é uma continuidade do comando anterior. Diante dessa demanda, nós procuramos, da melhor maneira possível, da serenidade, criamos prioridades. E uma dessas prioridades era justamente a progressão de carreira dos senhores, os cursos. Como fazê-lo? O estágio de qualificação de cabo, o estágio de qualificação de sargento e o estágio de aperfeiçoamento de sargentos, gerando em torno de 1.016 policiais militares. E precisavam dar prosseguimento. Às vezes sem recurso, mas com bastante vontade e criatividade. Naquele período, a diretoria de ensino era comandada aí pela Coronel Vidalva, né? Fez um excelente trabalho, dando continuidade para o Coronel Pinheiro, tem feito um excelente trabalho à frente também. Nós conseguimos, através da plataforma EAD, proporcionar esse curso aos senhores. Promoções, 2 ou 3 promoções de várias praças sem ser promovido por causa do estágio. Já agora, no mês de abril, vários policiais militares serão promovidos a sargento e assim é o que está previsto na lei 555/2014, dezembro de 2014, a promoções que precisava desse estágio. Então, toda a nossa equipe, fizemos um estudo e, graças a Deus, nós conseguimos implementar. Além dos cursos, capacitá-los, né, trazer resultados para que os senhores pudessem almejar a promoção. Alguns policiais militares, aqui do Comando Geral, policiais esses que eu trabalhei com eles, junto aqui o Jorami, quando soldado da Polícia Militar, trabalhamos junto no Trânsito 93, que já estava desanimado indo para a reserva, né, Jorami? Estava indo para a reserva, porque não tinha, almejava mais a questão da promoção por causa do estágio. Hoje, conversava com ele, já almeja
né, até sair primeiro, até subtenente. Porque a nossa motivação é a promoção. Não é isso? Quem é soldado quer ser cabo, quem é cabo quer ser sargento, e daí por diante. E vindo do interior do Estado, percebendo que o comandante, nós comandamos para os senhores, né? Eu senti, falei, vamos para cima. E conseguimos, graças a Deus, chegar até esse patamar. Nós hoje contamos com 991 policiais que já está em fase de término, né, desses estágios. No dia 26, às 19 horas, será a formatura dos senhores aqui no pátio do Comando Geral, onde estará presente o governador do Estado, o secretário de Segurança Pública, todas, né, para podermos estar concretizando essa turma. E com esse perfil de trabalho, ele vai ser dado continuidade para as demais turmas que irão fazer esse estágio. Ok? A todos. Espero que tenha o objetivo que nós esperávamos. Tem alguma sugestão dos senhores? Com certeza, né, Pedro? Nós estaremos no final do curso, né? Se tiver alguma sugestão, para que nós possamos estar aprimorando ainda mais, levando o conhecimento, né, e proporcionando para que todos possam realmente atingir o seu objetivo, atingir o objetivo da instituição. Né? Então, conte conosco. O pessoal do interior que me assiste nesse momento, conte com o comando da Polícia Militar, para que nós possamos juntos melhorar ainda mais a qualificação dos nossos profissionais. E só voltando um pouco, ainda nós conseguimos nesse período, não somente os estágios, o mérito intelectual, 160 novos, entre cabos e soldados, estarão sendo promovidos em setembro a sargentos. 2.500 policiais militares participaram desse concurso. O CFO, que é o curso de formação de oficiais, já está em fase de finalização do edital. 120 vagas. CFO 1, 2 e 3. Não é curso de formação, é concurso. 1 ano e meio de curso. 1 ano e 6 de formação militar. 6 meses que eu quero dizer, das doutrinas militares, e 1 ano técnico em polícia. Vai ser feito esse concurso junto com o bombeiro militar, que são 40 vagas. Formato: CFO1, CFO2 e CFO3. A cada 6 meses, né, muda-se a de ano e segue normalmente a carreira militar. Estamos também trabalhando a questão do concurso para médicos, está bem avançado. A LOB, que é a Lei de Educação Básica, a Lei de Ensino. Estamos voltando, né, a locomotiva e os vagões ao trilho. Tudo que demandou-se no Estado inteiro com relação à Lei de Ensino, e principalmente eu queria aqui agradecer às associações de cabos soldados, subtenentes, sargentos, de oficiais, porque veio conosco. O meu objetivo aqui é fazer que tudo realmente ela possa andar, possa caminhar. A administração pública, eu entendo, ela tem que fluir. Foi isso que nós fizemos. Não reinventamos a roda. Simplesmente, com serenidade, com bastante tranquilidade, mesmo com todo o momento que nós vivíamos naquele período. Nós estamos passando de maneira bem serena, bem tranquila. E esse resultado, pessoal, não é o comando. Né? Esses louros são dos senhores. O que der de certo é do senhor, der errado é comigo. Tá? E dizer que estou muito contente, muito feliz com a nossa equipe, feliz com os senhores. Tenho certeza que os senhores aprenderem muito, né, com esses estágios e nós encontramos a solução para os estágios. Deixo o comando da PM aberto para os senhores. Conte comigo. Não sou muito de holofote. Não sou muito de ficar na imprensa. Vou aparecer quando for necessário. Meu papel aqui é fazer que realmente nós possamos fluir, fazer a instituição andar, deixar um legado
e proporcionar aos senhores uma melhor qualidade de vida e uma melhor qualidade de vida no trabalho. Tá? Conte comigo. Não cheguei a coronel, de uma hora para outra. Fui soldado, fui praça. E tenho o maior orgulho em falar isso. Soldado da Polícia Militar. Vários que aqui estão foram meus comandantes. Onde o senhor estiver, eu estive sentado. E o meu trabalho foi sempre na frente de comando. Só comandando, no interior do Estado. Então, conte comigo, sei a necessidade dos senhores e vou brigar pela minha instituição. Tá? Conte comigo. Peço a Deus que nos dê sabedoria, serenidade, para que juntos possamos ainda mais enaltecer a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Para que nós possamos, quando estivermos na reserva, ter uma polícia cada vez mais forte. Meu muito obrigado. Fique com Deus e conte com o comando da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Obrigado. Agradecemos aqui a presença do nosso comandante e vamos iniciar, então, a nossa web aula. Nesse sentido que a gente está muito entusiasmada conduzindo esse curso EAS e os próximos cursos também, utilizando essa ferramenta para os conteúdos que essa ferramenta possibilita, né? Obviamente que existem conteúdos que são mais técnicos, operacionais, isso aqui não vai satisfazer, né? Mas alguns conteúdos conceituais, essa estrutura é interessante sim. Então, vou passar aqui, agradecer aí ao Tenente Coronel Carlos pela sempre prontidão que está nos auxiliando, fez um estudo de relevância para o líder sargento, que será promovido a primeiro sargento, um conteúdo de extrema relevância, porque dialoga diretamente com a nossa formação inicial, com o nosso contexto durante nossa carreira e principalmente com esse novo desafio. Essa é uma provocação, na verdade, que o Coronel Carlos vai fazer sobre a polícia comunitária. Vai nos fazer entender e refletir qual é o papel da polícia comunitária e como nós atuamos. Portanto, Coronel, muito obrigado aí ao senhor, tá? A SFAP agradece mais uma vez a colaboração do senhor. E eu passo aqui agora a palavra aqui para a Márcia, para nós iniciarmos a palestra do senhor. Nosso muito obrigado e uma boa palestra a todos. Ok, Major Dias, muito obrigada, então, pela atenção. Eu gostaria, então, primeiro, Coronel, por gentileza, o senhor consegue me escutar? Sim. Coronel Carlos, sim. Bom, então eu gostaria de dar continuidade à web. Nesse momento, nós temos como tema Polícia Comunitária em Mato Grosso, tensão entre Estado e sociedade. Nosso convidado de hoje, Tenente Coronel da Polícia Militar, Sebastião Carlos Rodrigues da Silva. Coronel, por gentileza, o senhor pode dar continuidade à web. Ok. Muito obrigado. Primeiramente, quero agradecer à Diretoria de Ensino pela indicação e autorização por estarmos aqui divulgando um pouco, não só das nossas pesquisas que realizamos aí no mestrado na UFMT, para mim finalizado no último dia de janeiro, mas trazendo um assunto de interesse global da instituição e também da sociedade, e ajuda um pouco a desmistificarmos o que é a polícia comunitária e talvez reduzir um pouco as confusões que fazemos acerca do tema. Nós sabemos que a polícia comunitária é um tema global, ele é um tema que não só circula dentro da polícia militar, mas também fora, na sociedade, aos gestores, né? Então, falar em polícia comunitária é dizer algo muito mais apropriado à sociedade, pelo próprio nome, do que falarmos que isso seria um atributo específico e particular à instituição policial militar. Muito embora no estado de Mato Grosso, a polícia militar ela é pioneira. Ela é pioneira, assim como foi no Brasil também, no início, lá no Espírito Santo e depois em São Paulo. Agradecer então ao Tenente Coronel, o senhor Coronel PM Pinheiro,
pela oportunidade, a comandante da SFAP, Tenente Coronel Graziello, Major Dias, ao Telesaúde por estar nos oportunizando também esse espaço. Inicialmente, pessoal, só peço uma desculpa no slide aí que está Direotira, foi um erro de digitação, mas em nada vai atrapalhar o nosso bate-papo, a nossa palestra. Nós teremos 1 hora, que eu acredito, dessa palestra. Eu não gosto de chamar muito de palestra, porque palestra parece que é algo muito mais cansativo. Eu prefiro utilizar a terminologia troca de informações e troca de conhecimento. Paulo Freire, ele já dizia muito que a construção do conhecimento ela se dá de forma dialógica. O conhecimento ele não sai de um ponto e para no outro ponto. Ela está sempre em movimento. Então, nessa troca de informações que teremos hoje, eu acredito que eu aprenderei muito mais com os senhores do que talvez os senhores aprenderão comigo. E juntos construiremos um conhecimento um pouco a respeito do assunto. A polícia comunitária é um tema que me chama muito a atenção e me chamou a atenção bastante desde quando eu estava na academia, quando eu li algo a respeito de polícia comunitária. E algo que me chamou a atenção e que eu me lancei nessa seara do estudo para procurar entender um pouco mais o que seria polícia comunitária. E na época ainda de academia, época ainda de aluno, eu consegui entender algo e começou a surgir alguns questionamentos, algumas inquietações. O acadêmico ele fala inquietação ou problema. Alguns questionamentos, por quê, como, de que forma, por que é assim? Então, ao longo da minha vida castrense, eu me dediquei muito a estudar a polícia comunitária e realizei praticamente todos os cursos da Senasp. Inclusive, eu tive a honra e o privilégio de participar de cursos fora do estado, no Espírito Santo. Conheci a realidade do Espírito Santo, que é pioneirismo no Brasil, e conheci também a realidade de São Paulo, que hoje é a base do projeto de polícia comunitária da Segurança Pública Nacional. A Senasp, hoje, a plataforma dela, Polícia Comunitária, é em cima da experiência paulista, que é onde foi firmado um acordo, um termo de cooperativa, um termo de cooperação técnica com a Polícia Paulista e a JICA, que é a agência japonesa que trata de assunto de polícia comunitária. E, claro, isso acabou de uma certa forma, porque São Paulo é referência para praticamente todas as polícias brasileiras, né, por seus anos de experiência, por sua capacidade de aprofundar nos assuntos de forma técnica, de forma precisa e de tal forma que a polícia ela acaba, de uma certa forma, ditando um pouco as regras, ou seja, ela acaba apresentando para a sociedade algo que pode ser seguido não só pela instituição policial militar, mas sim por qualquer outro segmento da sociedade. E aqui no estado de Mato Grosso eu tive a oportunidade de, em loco, trabalhar na companhia de policiamento comunitário no Pedra 90, e depois eu tive a grata satisfação de comandar uma base comunitária por 2 vezes, a base comunitária do Moinho, onde eu tenho e guardo excelentes recordações e lembranças, não só daquela comunidade, mas principalmente dos policiais que ali estiveram comigo. Na minha pesquisa de mestrado, finalizado em janeiro, como eu disse inicialmente, eu tratei um pouco de pesquisar e procurar algo que me incomodava bastante. Porque quando nós ouvimos ou nós assistimos pela imprensa algo relacionado à ação policial, à atividade policial ou modo de atuação policial, aparecem alguns policiólogos ou algumas pessoas que dizem ser muito expert ou estudiosos no assunto e aproveitam daquele canal midiático e lançam as suas conclusões e fazem apontamentos e sugestões na forma de cobranças severas e sempre falam da polícia comunitária. E não raras vezes, quando fala-se da polícia comunitária, lembra-se da teoria do que é polícia comunitária, que a melhor teoria
em termos mundial, é aquela trazida por Trojanovics e Bucherux, foi quando ele tirou algo relacionado à experiência americana na década de 70 e 80, que foi quando teve um forte investimento do governo americano na área de segurança pública e a polícia comunitária alavancou naquele país. Diga-se de passagem que a nossa polícia comunitária brasileira, ela iniciou como um modelo fiel, uma cópia fiel desse paradigma de polícia comunitária americana. Depois migramos para algumas outras experiências, né? Israelense, espanhola, chilena, e por fim chegamos um pouco na japonesa, mas nós não nos soltamos daquela experiência americana. E essas pessoas que eu estava falando na imprensa, quando falam da polícia comunitária, que elevam essa atitude, e é de se elevar realmente por parte do gestor público, por parte do Estado, nesse caso aqui, bem representado pela PM, e ele traz sempre uma crítica em relação à ação da polícia militar, ou a falta de ação da polícia militar, ou perda de uma ação continuada da polícia militar. E muitas das vezes esquecemos que em polícia comunitária não tem como ser uma ação meramente de Estado, meramente de governo, meramente institucional policial. Porque nós falamos de uma relação. Nós dizemos lá por Trojanovics, e esse conceito ele é incorporado por todos, de que polícia comunitária nada mais é do que uma ferramenta ou uma estratégia organizacional em que a instituição policial militar ela vai utilizar para aproximar da população, estabelecer uma relação de confiança e juntos nessa relação de confiança buscar uma solução pacífica aos conflitos existentes dentro daqueles locais, daquelas comunidades locais. Em outras conversas, é uma forma diferente da polícia militar atuar do que o modelo de atuação pelo policiamento tradicional, que é o que comumente nós fazemos, é o carro-chefe, é aquele trabalho nosso que está muito mais focado dentro de uma vigilância e que geralmente, na maioria das vezes, nós somos acionados pelos 190, o cidadão diante de um clamor, diante de uma situação que está tirando dele um sossego, ele acaba chamando a polícia ou por uma deflagração de uma ação delitiva ou numa iminente ou propensa deflagração dessa ação delitiva ou até mesmo por temer que algo pior aconteça. Aí desloca-se uma guarnição, desloca uma viatura e lá tenta se resolver. E na maioria das vezes acontece o que Hélio Luz já disse num dos seus livros que ele escreveu no Rio de Janeiro, que toda ocorrência morre na delegacia. Isso é praticamente uma prática nossa. É algo se comum, né? Algo a se questionar, nem a se criticar. Isso é uma atitude normal. Se formos observarmos o nosso dia a dia, é assim que funciona, é assim que se dá, na maioria das vezes, a ação policial pelo policiamento tradicional. E a polícia comunitária não. Ela já tenta estabelecer essa relação de confiança que, de uma certa forma, o policial, junto com essa sociedade, juntos irão tentar resolver de forma pacífica esse conflito ou esse iminente conflito de uma forma que não vá empregar as outras instituições que estão inseridas no complexo de segurança pública, no complexo penal jurídico, que chamamos de persecução criminal. E quando eu falo que a polícia comunitária, pelo conceito de Trojanovics, ele traz essa relação do Estado com a sociedade, em mim inquietava muito saber se a sociedade estava realmente preparada para essa nova atuação policial. Isso foi o meu maior desafio ou a minha maior inquietação nessa pesquisa de mestrado. E certamente nós não vamos
finalizar hoje, mas eu acredito que na segunda-feira, que nós temos um segundo momento, na segunda-feira, no segundo momento, nós vamos falar um pouco mais especificamente a respeito dessa pesquisa. E essa pesquisa, ela trouxe informações muito importantes, trouxe algo que cada um dos senhores pode analisar, verificar e depois tentar colocar em prática. E também acredito que a instituição ela pode, de uma certa forma, utilizar esses dados e esses números para que, de uma certa forma, isso possam se transformar em ações estratégicas e até mesmo, talvez, uma nova roupagem para essa polícia comunitária que nós temos dentro do Estado, que muitas das vezes acaba gerando certo desconforto no gestor, no policial executor, e às vezes acaba gerando certo desconforto e até de forma crítica pela própria comunidade em si. Vamos lá. Como eu disse, Trojanovics, ele trouxe o conceito que praticamente todas as polícias brasileiras e a maioria das polícias mundiais, ela utiliza isso como um conceito, né, que a polícia comunitária, o policiamento comunitário, ele é definido como uma filosofia e estratégia organizacional, né, que proporciona essa nova parceria entre a população e a polícia, baseada na premissa que ambos devem trabalhar conjuntamente na construção da segurança pública. Parece-nos que é algo muito simples, e a gente ouve isso sempre nas aulas sobre polícia comunitária, nas palestras sobre polícia comunitária, nas falas de alguns gestores públicos, e parece que é algo simples demais. Basta se chegar e cumprimentar um cidadão e pronto, acabou, está estabelecida a relação. Mas será que somente isso já basta? E se formos observarmos aqui no estado do Mato Grosso, segundo o pesquisador Rodrigues, né, tenente-coronel Van Clay Correia Rodrigues, que é também um estudioso na área de polícia comunitária, aqui os primeiros passos se deram oficialmente no final da década de 90, 1999 e 2000. E deu-se o primeiro passo. Mas em 2000 foi onde se alavancou realmente a polícia comunitária dentro do Estado e dentro da própria instituição. Então nós estamos hoje praticamente com 18 anos de polícia comunitária e a pergunta que ainda paira sobre nós é: essa população, ela tem essas condições? Há uma forma de nós tentarmos entender ou tentarmos definir como que essa população tem que se prontificar para esse projeto de polícia comunitária, para que aí sim possamos estabelecer essa relação e que realmente iremos trabalhar conjuntamente na construção da segurança pública? Talvez são perguntas que me surgiu e talvez surjam também, desculpe aí o pleonasmo, mas é proposital, talvez surjam em vocês também, ou em cada um dos policiais que já trabalharam ou tiveram a oportunidade de passar pelas bases comunitárias, e fazer essa pergunta: será que realmente a sociedade ela quer esse modelo de polícia? Não é o querer da boca para fora, é o querer efetivamente. Porque querer efetivamente é eu também praticar. É eu também fazer parte e eu também querer me colocar na condição de realmente poder contribuir e poder colaborar. Trojanovics ainda vai um pouco mais à frente. Ele diz que, além do policial militar realizar patrulhas e trabalhar na mesma área permanente, ele atende em parceria com a população dessa região que ele está ali. E aí nós temos aqui, que é interessante desmistificarmos um pouquinho, que quando falamos em polícia comunitária, às vezes o interior do policial, motivado talvez por uma fala de um colega, ou talvez por uma informação não correta, ele acaba, de uma certa forma, confundindo de que a polícia comunitária seria uma polícia dentro da polícia. E aí começa a surgir a questão da dicotomia de modelos de policiamento.
é onde acredita-se que, para se ter polícia comunitária, eu tenho que tirar o policiamento tradicional. Para se ter polícia comunitária, eu vou ter que reduzir a minha atuação repressiva. E isso não tem nada a ver. Porque a polícia comunitária, quando falamos em filosofia, filosofia é algo que vai trazer atitude do policial. Estratégia organizacional é a ação do policial pela instituição, pelas modalidades de policiamento. Vai exercer as mesmas atividades do que um policial exerce no batalhão operacional. Aliás, eu brinquei muito com os alunos do CFSD, quando eu era instrutor de polícia comunitária, na SFAP, no último curso e nos outros cursos, eu brincava que hoje um dos grandes exemplos de policiais comunitários dentro do Estado é o BOP e é a Rotan. Pelas ações que ele vem desencadeando com essa filosofia e com essa estratégia organizacional. Então, o BOP trouxe para dentro dele eu acredito que o comandante do BOP possa até ser um pouco mais, talvez ele tenha mais autoridade para dizer isso, mas o que a gente observa um pouco de fora é que o BOP trouxe para dentro da unidade deles um pouco de polícia comunitária, quando ele começou a não somente sair para atuar de maneira repressiva, que é o carro-chefe do BOP, que o BOP é a nossa tropa de elite, que o BOP é a nossa tropa operacional que está ali para resolver uma situação que foge da normalidade da tropa operacional. O que for extraordinário, o que for além das condições normais das outras unidades, o BOP, a Rotan está ali com uma força um pouco mais preparada e um pouco mais, não só esse preparo no sentido dos cursos que são muito bem ministrados, mas também no sentido de ter um armamento, uns equipamentos, viatura, em condições de realmente oferecer esse pronto emprego nesse apoio necessário. Então, pessoal, voltando um pouco ao assunto polícia comunitária, muitas das vezes nós assistimos ou nós ouvimos falar sobre polícia comunitária e nós sempre nos deparamos com duas situações. Primeiro, parece que a polícia comunitária é algo somente da PM, o que pelo próprio conceito diz que não é. E segundo, parece-nos, né, e eu já ouvi muito isso, a sociedade reclama, e nós não paramos para analisar se essa sociedade realmente ela tem contribuído, ou se ela tem pelo menos as condições mínimas de estar encampada nesse projeto. E minha pesquisa de mestrado foi basicamente nesse direcionamento aqui dentro da capital, que amanhã dá para me falar um pouquinho mais a respeito da minha pesquisa. Quando eu falo do modelo de Trojanovics, eu coloquei até de forma proposital para os senhores, porque na nossa palestra, ou na nossa fala, na nossa troca de conhecimento, eu acredito que nós podemos mais ou menos tentar esquematizar como que seria uma estrutura dessa polícia comunitária partindo do conceito de Trojanovics. Trojanovics diz que polícia comunitária, né, ela é uma estratégia, uma filosofia, uma estratégia organizacional que possibilita a PM, o Estado, representado pela PM, estabelecer essa relação com a sociedade, né, que juntos vão, conjuntamente, eles vão tentar resolver os conflitos existentes ali naquele local. Então, basicamente, nós temos, eu acredito que essa estrutura, essa esquematização, ela esclarece um pouco o que seria aquele conceito de polícia comunitária. Mas nos parece que hoje a polícia comunitária, ela, não só aqui em Mato Grosso, mas brasileira no geral, parece-nos que ela obedece um pouco mais esse esquema. Parece que a polícia comunitária é algo do Estado, porque foi o Estado que criou. Se nós formos buscarmos um pouco a origem da polícia comunitária e o porquê que ela surgiu,
os primórdios dela, nós veremos que ela surgiu de uma situação calamitosa que passava o país. E nessa situação calamitosa, o governo precisava, de uma certa forma, fazer algo para que a população se sentisse um pouco mais segura diante das elevadas taxas de crimes e violência que estava assolando o nosso país. Já tinha uma experiência na cidade de Iguaçuí e Alegre, no Espírito Santo, e que inclusive foi matéria de mais de 15 ou 20 minutos no Jornal Nacional, falando a respeito dessa experiência da Polícia Capixaba, que tratava justamente da polícia comunitária, que lá se chama Polícia Interativa. A relação tensional entre Estado e sociedade, como sempre ocorreu ao longo da história da sociedade, estava de uma certa forma muito tensa, estava de uma certa forma muito complicada. O Estado precisava estabelecer algo para tentar aproximar um pouco mais das massas. A polícia comunitária foi um dos atributos. Segundo um outro estudioso, o senhor coronel PMRR Castro, Clarindo Alves de Castro, ele diz, numa dissertação sua de mestrado em educação, pela Universidade Federal de Mato Grosso, ele diz que a polícia comunitária surgiu como uma bula de remédio para todos os males sociais. Nazareno Marceneiro, um coronel da Polícia Militar, que foi comandante também da reserva, que foi comandante da Polícia Militar de Santa Catarina, um grande estudioso e pesquisador, ele faz essa mesma referência a respeito da polícia comunitária. Então, a polícia comunitária ela surge do Estado, o Estado dá o seu primeiro passo a respeito para criar esse projeto. E qual instituição preocupada com a sensação de segurança, preocupada com a condição do cidadão, preocupada com o bem-estar da população, que abraçou esse projeto? A Polícia Militar. Foi assim em Minas Gerais, foi assim no Espírito Santo, foi assim em São Paulo, foi assim em Minas Gerais, e aqui em Mato Grosso também foi assim. Né? A primeira instituição, e talvez a única, talvez quando a gente fala única, outras instituições vão até talvez não gostar um pouco da nossa fala, mas eu digo única no sentido de que proporcional. E no sentido proporcional não só teórico, mas no proporcional de prática, porque se formos percorrer as bases comunitárias, se formos olhar as coordenadorias, nós veremos que a presença é maciça da Polícia Militar, em detrimento de outras instituições que também poderiam estar ali inseridas. Então, a Polícia Militar, representada pelo Estado, assume um papel protagonista no projeto de polícia comunitária. E a sociedade parece que ela não está ao lado da Polícia Militar para também poder desempenhar esse papel. Está um pouquinho mais abaixo, porque parece que ela foi convidada a participar e aceitou, através dos líderes, das lideranças, aceitou o desafio, mas esse aceitar o desafio, na nossa pesquisa, nós podemos asseverar que mais parece que esse aceitar foi no sentido de levar um corpo policial para o seu bairro, e que levar esse corpo policial, eu teria, de uma certa forma pública, demonstrado que eu trouxe um batalhão, eu trouxe uma companhia para cá, e agora vai ficar mais fácil. Eu não preciso ligar no 190. O atendimento vai ser mais rápido, porque eu posso ligar diretamente da base. Então, parece que esse levar o projeto de polícia comunitária pelos líderes à época, eles estavam muito mais preocupados em reduzir esse tempo de atendimento da Polícia Militar. E para a PM também acabou reduzindo um pouco o tempo-resposta, que não deixa de ser um calcanhar de Aquiles nosso, quando se fala em atendimento de ocorrências pelo viés do policiamento tradicional. Então, a sociedade, desde o princípio aqui, parece que ela não esteve, como deveria estar nesse modelinho, ao lado, para que junto realmente pudesse ser um parceiro. Parece que sempre ela se colocou um pouquinho mais abaixo do projeto. Né? E a parte que poderia ser
exercida pela sociedade e muitas das vezes, não vou criticar, dizer que é equivocada, mas talvez é algo de se analisar e pensar melhor. Em algumas ações que a sociedade poderia assumir de fato e de direito, acaba a polícia militar, mais uma vez, além de desempenhar o seu papel, que é de policiamento ostensivo, fardado, preservação da ordem pública, conforme a nossa Carta Constitucional, acaba assumindo alguns projetos sociais que são os carros-chefe das bases comunitárias, são as ações e algumas atitudes que enchem os olhos, né, da comunidade local. E a participação da sociedade nesse projeto acaba, de uma certa forma, sendo pífio, mínimo, e aí volta de novo aquele questionamento: será que a sociedade está realmente preparada? Esse modelo que eu estou dizendo para vocês aqui, que eu ilustrei, é só um modelo para criar em vocês um pouquinho a dúvida ou a inquietação da reflexão. Cada um dos senhores aí podem fazer as suas análises através da sua experiência profissional ou até mesmo observar de agora em diante e fazer as suas conclusões, talvez discordar desse modelo, porque, como eu coloquei bem aqui, ele não é um modelo definido, né? Não é um modelo que estaria realmente caracterizado por todo o Estado. Até porque nós temos várias comunidades, aqui em Cuiabá, várias comunidades por regiões que uma diferencia da outra. Uma participa mais, a outra participa um pouquinho menos, né? Talvez pode ter um outro modelo que algum dos senhores podem apresentar ou sugerir, né? Adorno, né, um grande estudioso também na área de educação, ele traz um pouco também da sua contribuição a respeito da polícia comunitária, quando ele fala que o policiamento comunitário surge no Brasil como um mecanismo inovador e ideia de renovação das relações das instituições policiais com a comunidade, especificamente cabendo à polícia militar. Por ser responsável pelo patrulhamento ostensivo e estar sempre em contato direto com a população. Todavia, esses contatos ocorrem em meio a situações de extrema violência e de difícil mediação ou diálogo entre as partes. Situação extremamente negativa para a sociedade. É um outro pensamento, uma outra informação a respeito da polícia comunitária. Por fim, antes de eu fazer um fechamento a respeito da polícia comunitária, eu fazer um breve histórico da polícia comunitária, tanto no mundo e no Brasil, falar um pouquinho da atividade de vigilância, ou essa atividade que nós temos pelo viés do policiamento tradicional, né? É mais ou menos como se os senhores imaginassem que não temos a polícia comunitária, só temos o policiamento tradicional. Os mais experientes, ou os mais veteranos de caserna, vai lembrar, né? Minha época de aspirante, ou talvez lá por nos anos 90, vai lembrar um pouco, né, como que era essa atividade que só funcionava dessa forma, e ainda hoje nós temos essa atividade de vigilância, e que essa atividade, ela de uma certa forma vai fazer parte da nossa vida, porque nós sempre estaremos atuando pela ação-presença, pelo policiamento ostensivo fardado. Então, novamente, eu deixo bem claro para os senhores que em nenhum momento há de se colocar na balança ou colocar num confronto entre polícia tradicional e polícia comunitária. Muito pelo contrário. As duas funcionam simultaneamente. Tem que haver uma sintonia entre esses dois modelos, entre essas duas atuações. O mesmo policial que atua pelo viés repressivo, ele tem que atuar também pelo viés um pouco mais preventivo e comunitário. Isso é de praxe. Há um estudioso, né, e muitas das vezes ele é bastante criticado no meio policial pelas suas ideias, pelos seus pensamentos, né, porque ele foi um crítico muito da sociedade contemporânea, ele foi um crítico também das unidades, digamos assim, das individualidades, né,
Então, mas ele traz uma informação interessante a respeito da polícia, quando ele dizia que no início do século XVII e século XVIII, né, haveria algumas transformações de elemento central em toda a vida política, em que toda a reflexão política e toda a ciência política a partir do século XVIII. E que essa noção de população ela iria ganhar uma nova roupagem, ela seria elaborada, teria uma nova forma de visão, de verificar, de ver essa sociedade. E ela vai ser elaborada por intermédio de um aparelho instalado para fazer a razão do Estado funcionar. Esse aparelho é a própria polícia. E é a intervenção desse campo de práticas que vai ser chamado de polícia. É essa intervenção que, nessa teoria geral absolutista, naquele pensamento kantiano, naquele pensamento positivista, se vocês quiserem, da razão do Estado, vai fazer surgir esse novo sujeito, essa nova sociedade. Foucault que fala isso, né? Embora não seja uma pessoa que defenda as suas ideologias, mas eu acho interessante essa caracterização que ele fala dessa atividade de vigilância. E eu acredito que o policiamento tradicional nosso, ele é um pouco caracterizado por essa vigilância. Nós exercemos, de uma certa forma, um pouco a vigilância, de uma certa forma, dentro. A cidade dorme, mas a polícia não dorme, então não deixa de ser uma vigilância que nós fazemos. Exemplo está o nosso próprio CCR, né, o próprio Centro de Comando e Controle, o próprio CIOSP e outros mecanismos que nós temos através da nossa própria distribuição do policiamento dos logradouros da cidade, através dos estudos que fazemos de análise criminal, planejamento e distribuição do efetivo no terreno. De uma certa forma, nós estamos preocupados de que a quebra da tranquilidade pública e da segurança pública, ela pode ocorrer a qualquer momento. Daí, então, nós, como temos a missão constitucional de preservação da ordem pública, nós vamos fazer essa vigilância para que essa ordem não seja quebrada, porque se ela quebrar, certamente terá que haver o conserto, ou terá que ser remediada. E esse remediar, em muitas das vezes, não vai ficar somente limitada à ação da Polícia Militar, mas ela vai perpassar para outras instituições, que aí inicia, claro, o Instituto da Persecução Instituto da Persecução Criminal. Voltando um pouquinho só na questão da polícia comunitária, eu, bem rapidamente, trazendo para vocês. No Japão, há relatos de que em 1940 já tinha polícia comunitária no Japão. Mas o nascedor da polícia comunitária em termos de mundo, ela traz um relato muito forte com a polícia inglesa, a Scotland Yard. A Scotland Yard era uma polícia extremamente operacional, repressiva, pelos motivos que tinham na época. E em 1829 surge uma pessoa na Inglaterra, o Sir Robert Peel, e ele era um ministro e muito ligado à área da segurança pública. Ele começa a mudar a atuação dos bobs londrinos. O que ele faz? Ele diz que cada policial teria que ser um mini-chefe de polícia, que ele tivesse um poder de tomar suas decisões lá no local da ocorrência, lá no local dos fatos lá. Então começa a se pensar que a polícia tinha que sair de dentro dos quartéis e ir para a rua não só para atuar, mas a atuação dela deveria ser contínua em parceria. E começa a se estabelecer as parcerias com segmentos da sociedade, claro que primeiro da sociedade civil organizada e depois acaba passando para a sociedade, para o cidadão comum. Na década de 40 ou 50 nos Estados Unidos, tentou-se implantar algo parecido com o modelo de polícia comunitária, mas não deu certo. Mas veio forte na década de 70, quando houve vários investimentos a respeito da polícia comunitária americana e que, de uma certa forma, trouxe na cidade de Kansas, no Texas, trouxe fatos e dados interessantes para a polícia. Foi quando a polícia comunitária americana ela deixou, de uma certa forma, de ser motorizada. Há estudiosos que dizem que o policiamento motorizado, que foi, de uma certa forma, implantado, ou teve um dos seus vieses
originários da polícia americana, que era porque as grandes indústrias automobilísticas, a Ford americana, então, ela, de uma certa forma, ela queria expandir e colocou a atividade de polícia como o modelo de policiamento motorizado, né? E, de uma certa forma, esse modelo aumentava a amplitude da ação policial, mas encurtava ou distanciava o policial da comunidade. É quando houve a polícia passa com a viatura, mas não passa para cumprimentar o cidadão. Trojanovic diz que a experiência foi justamente, surgiu nos Estados Unidos, no sentido de que o policial tinha que descer da viatura e ir conversar com o cidadão. Em determinado bairro, não me lembro agora qual a cidade americana, que teve essa experiência, os índices não foram tão satisfatórios assim, porque em alguns dados percebeu que esse descer da viatura e falar direto com o cidadão começou a ter essa relação, alguns policiais utilizaram dessa ferramenta para auferir algumas vantagens pessoais. Então foi repensado, foi remodelado e foi pensado de uma outra forma o policiamento comunitário americano. Mas a experiência americana ela é interessante porque ela deu certo. Ela deu certo lá nos Estados Unidos e ela foi motivo, aqui no Brasil, ela foi motivo de ser copiada. Vários policiais foram para os Estados Unidos para aprender, para observar, para verem na prática e trouxe para cá. Talvez aí o nosso grande erro aqui no Brasil foi de quando vamos lá fora, vimos algo que dá certo e achamos, vou trazer para cá, que isso vai dar certo, vou implantar aqui, sem analisar e sem levar em consideração as condições que tem aqui a sociedade aqui para aquela aquela experiência realmente surta os efeitos aqui. Então, talvez isso foi um dos grandes erros, simplesmente ver o modelo e trazer e copiar. É onde, novamente, eu coloco na tecla, eu bato na tecla de que o Estado se preparou e tentou trazer algo. Mas e a sociedade? Ela estava preparada para isso? Em Mato Grosso, como eu falei, no Brasil, em 86, no Espírito Santo, surgiu novas ideias a respeito do policiamento comunitário, e na prática houve essa implementação, e que, de uma certa forma, esse estudo e esses dados, eles subsidiaram um programa em nível nacional, que posteriormente foi estabelecido como uma diretriz nacional, e aí foi colocado para todos os estados brasileiros, olha, nós vamos fazer investimentos em segurança pública. Se Mato Grosso quiser participar, Mato Grosso deve abraçar o projeto de polícia comunitária. Foi mais ou menos assim que aconteceu. Claro que tem vários outros detalhes aí que o tempo aqui não nos oportuniza a avançar muito. E assim começou aqui em Mato Grosso, que começou as primeiras, foi Pedra 90 e Parque do Lago, e sucessivamente foram expandindo, a chegar aos números que nós temos hoje de base comunitária. Diga-se que na Copa do Mundo, a promessa ou a expectativa era de que esse número alcançasse em números gigantescos de bases comunitárias que deveria se abrir. Mas não se avançou, né, nessa proporção, mas o projeto existe, o projeto está aí. Então, pessoal, só para a gente, rapidamente, para me finalizar, para me abrir para vocês a gente vai responder algumas perguntas, né, que vocês estão enviando, né? A dicotomia do policiamento tradicional e comunitário. Dicotomia, como o próprio nome diz, dicotomia ele é uma palavra originada do grego, né, que tem a junção das duas palavras dikos e tomia. Dikos, que quer dizer em grego dois, e tomia, que quer dizer cortar em partes. Cortar em duas partes. Seria a divisão de um elemento em duas partes, né? Várias áreas do conhecimento utilizam essa palavra, utiliza essa terminologia para dizer bem, né, esse sentido de
um elemento ou uma palavra ela poder ser dividida em duas, mas que tem ainda continua a ter o mesmo sentido. Dia e noite, bem e mal, e aí nós utilizamos aqui de forma proposital policiamento tradicional e comunitário só para ilustrar, embora nós já deixamos bem claro que uma não isenta a outra, uma não impede a outra, elas se complementam. No policiamento tradicional, a nossa ênfase está no enfrentamento do crime, né? E eu coloquei aqui, até entre parênteses, equívoco dizer combate, né? A gente ouve o combate ao crime, o combate ao crime, o combate ao crime. Por que um equívoco, né? Isso é uma coisa, um pensamento particular. Eu acredito que eu compartilho de alguns outros pensamentos de alguns outros estudiosos. Crime nada mais é do que um fenômeno jurídico. O crime, nós vamos utilizar as leis, né, a ciência jurídica para tentar definir. Então, nada mais é do que um fenômeno jurídico. O crime tem que estar capitulado em alguma lei e tal. Então, o crime é um fenômeno jurídico. E quando falamos em violência, que muita gente ouve também o termo combate à violência, a violência ela é um fenômeno social. A violência ela surge com o aparecimento do homem no mundo. Adão e Eva, e assim sucessivamente, a violência não vai acabar nunca. Porque ela está inserida no seio da sociedade, ela é intrínseca, ela é do ser humano. Eu posso praticar a violência sem que a polícia nunca vai imaginar que eu pratiquei a violência. Então, talvez esse combate, porque esse combate nos dá a ideia de eliminar, de acabar, de extinguir, de aniquilar. E, na verdade, nós praticamos o quê? Enfrentamentos. Enfrentamentos do crime, enfrentamento da violência. Assim como ela vai migrar para algumas algumas maneiras ou modos de se manifestar, também as nossas ações ela podem migrar perfeitamente para que consigamos não estar muito atrás quando ela começa a ser deflagrada no seio da sociedade. Então, no policiamento, assim como o delito foi cometido ou pouco antes de ser praticado, como princípios fundamentados como uma utilização no policiamento fardado, por exemplo, a própria ação-presença. Tradicional, ele é responsável por planejar e implantar os serviços, tarefas realizadas pelos policiais, pode haver a parceria com instituições como a Polícia Investigativa, Federal, Bombeiros, etc. A polícia, no modelo tradicional, é uma agência governamental. Lembra que nós falamos da atividade de vigilância? Responsável principalmente pelo cumprimento da lei. Né? É assim que funciona, é assim que ocorre. Quando o 190 irradia uma ocorrência para alguma guarnição, ela não quer que ela vá lá e produza o RSL, né? Romeu, Serra, Lima, resolvida no local. Não tem essa. Ele tem que, de uma certa forma, reportar essa ocorrência e, na maioria das vezes, essa ocorrência ela vai ser finalizada com um preenchimento de um boletim de ocorrência e um registro numa delegacia. Inicia-se, então, o ciclo da persecução criminal, onde nós paramos ali e aí nós passamos a bola para a Polícia Civil e que aí ela vai passar para o MP, que vai passar para o Poder Judiciário, que aí vai passar para o sistema socioeducativo e depois vai retornar para a sociedade e esse ciclo vai sempre se completando. Na relação entre polícia e as demais instituições de serviço público, as prioridades são muitas das vezes conflitantes. O papel da polícia é preocupar-se com a resolução do crime. As prioridades são os registros de maior repercussão, né? Roubos, homicídio, todos aqueles atos que envolvem violência. A polícia se ocupa mais com os incidentes, que infelizmente nós estamos sempre um passo atrás. Por quê? Porque nós precisamos ser acionados para que depois de acionado nós buscamos estabelecer uma série de ações e uma série de planejamento de ações para desencadear para que aquilo não volte a ocorrer mais ou que ele esteja numa situação um pouco mais tranquila e aceitável. Também zerar também é algo que nós não vamos conseguir e não haverá polícia em Cuiabá, no Brasil e no mundo que vai conseguir zerar isso.
O que determina a eficiência da polícia é o tempo-resposta, e a sociedade também gosta disso, né? O profissionalismo se caracteriza pela resposta rápida, principalmente aos crimes de maior gravidade. A função do comando é prover os regulamentos e determinações que devam ser cumpridas pelos policiais. As informações mais importantes são relacionadas a certos crimes particulares. O policial trabalha voltado para a marginalidade de sua área. Geralmente é assim que ocorre, que representa pouco por cento da população, mas há aquele foco nosso no criminoso. Talvez não é muito percebido por nós no dia a dia, mas se pararmos para refletirmos, geralmente nós estamos preocupados com as ocorrências ou com as possíveis ocorrências que possam demandar de ação de grupos pequenos em determinados bairros e regiões, do que muitas das vezes com a maioria da população que quer prestar um serviço de segurança. Não estou dizendo que isso é errado, não é uma crítica, isso é uma constatação e que, por uma série de situações que deixa a nossa instituição um pouco não na condição de igual para igual com quem pratica esses delitos, acaba, de uma certa forma, nós tendo que estar sempre buscando reduzir ao máximo e tentando colocar esses números em condições aceitáveis, de tal forma que não crie um caos na sociedade e também que não crie um caos para o gestor, né? O emprego da força como técnica de resolução presta conta ao superior, né? Ao superior, não estou dizendo ao comandante. O CIOSP demandou uma ocorrência, eu vou ter que dar resposta ao CIOSP, vai ter que repassar, vai ter que... E assim vai sucessivamente. As patrulhas geralmente são distribuídas por picos de ocorrência, é o que nós trabalhamos com a análise criminal, georreferenciamento, que buscamos dias, horários e locais. Excelente trabalho que é realizado pela Polícia Militar. Isso são características do modelo tradicional, que é o nosso carro-chefe, que é o que nos caracteriza como instituição, né? Não é crítica, é constatação do que é o modelo de polícia tradicional. E na comunitária ela é um pouco diferente, né? Ela é um pouco diferente, embora não diferencia muito, né? Não diferencia muito no sentido assim, de achar que o policial tem que renascer, tem que ser uma fênix, ou o policial tem que se reinventar. Ele vai desempenhar as mesmas atividades que são desempenhadas no policiamento tradicional, porém, com alguns direcionamentos apontados para outras vertentes. A ênfase na polícia comunitária está na interação com a comunidade, como mecanismo de enfrentamento e resolução de conflitos. Atua com os mesmos princípios, fundamentados na utilização do policiamento fardado e outro. O que diferencia é o modelo e o modo de atuação. A comunidade é aliada, esse é uma das nossas questões, nosso calcanhar de Aquiles na pesquisa, né? Será que realmente ela é aliada? Do planejamento da política de segurança, por meio de campanhas, orientações e mutirões. Os resultados de todo o procedimento são realizados pela comunidade e pelos policiais. Será que são? A teoria diz que sim, né? Que deveria ser, deveria funcionar dessa forma. E a teoria ela implica que para ser polícia comunitária, teria que ser dessa forma. A polícia é o público e o público é a polícia. Os policiais são membros da população que estão em tempo integral interagindo com os cidadãos. O papel da polícia é dar enfoque mais amplo, visando a resolução de problemas. A eficácia da polícia é medida pela ausência de crimes e desordem, né? Não, desculpe, pela quantidade de delitos ou de chamamentos ou de ocorrências registradas naquela determinada região. A eficácia da polícia é medida pelas... As prioridades são qualquer problema, conflito que esteja afligindo a comunidade. A polícia se ocupa com os problemas e as preocupações dos cidadãos. E diga-se de passagem que a recíproca deveria ser verdadeira. A função do comando é incutir valores institucionais, não devemos esquecer disso. Informações mais importantes são aquelas relacionadas às atividades delituosas dos indivíduos ou grupo. O policial presta conta do seu trabalho ao seu superior e à comunidade.
as patrulhas são distribuídas conforme a necessidade de segurança de cada comunidade, 24 horas por dia. E geralmente o policial, ele é da área, é o que deveria ser, é o que prega a doutrina. Bom, pessoal, como eu disse para vocês, a gente vai, na segunda-feira, a gente vai dar um pouco de continuidade nessa nossa fala, né? nessa troca de informações, e aqui eu finalizo, né? Agradecendo a presença de todos, né? E eu convido cada um dos senhores a fazer um pouquinho da leitura, um pouco da história da Polícia Militar, história não só da Polícia Comunitária, mas de várias outras ações da Polícia Militar, e ver um pouquinho como que a Polícia Militar ela tem se manifestado, ou ela tem se prontificado para a população nesse período todo, desde 1835 até os dias atuais. Eu brinquei na universidade, no mestrado, quando eu vi uma crítica em relação à Polícia Militar, e eu brinquei com um colega, e até um professor, eu brinquei com ele e disse bem assim para ele, falei, olha, a sociedade brasileira, ela iniciou em 1500, quando ela foi descoberta, numa das hipóteses, e hoje ela tem 518 anos, né, e ela ainda tem costumes, ela tem comportamentos iguais ou talvez pior daqueles saqueadores portugueses que vieram para o Brasil. E aos críticos da instituição policial militar, e aí a gente pega um pouco o período dos governos militares de 64 a 85, fala muito que a polícia era isso, era ditadora, carrasco e tal, e que em menos de 50 anos nós mudamos para uma polícia comunitária, uma polícia que atende o cidadão. Então eu brincava com ele e dizia bem assim, falou, olha, a polícia conseguiu mudar em 50 anos, em menos de 50 anos, o que a sociedade não conseguiu. Será que realmente é a instituição policial que está errada nesse contexto? Será realmente que são os policiais que estão errados, estão seguindo preceitos totalmente desconexos da realidade? Ou será que não é a sociedade, a universidade e alguns outros segmentos da sociedade civil organizada que precisam um pouco pensar um pouco mais civismo e pensar um pouco mais sobre bem-estar social, né? E como exemplo eu trago o exemplo de Israel, né? Eu cito sempre isso também como exemplo, né? A população de Israel, o Estado de Israel. Quem acompanha, isso é bíblico, isso é histórico, quem acompanha as diásporas que houveram do Estado de Israel, desde a primeira diáspora, na época dos mouros, quando houve aquela invasão das brigas das tribos de Judá e a outra tribo, que foram expulsos os judeus da terra prometida, até mesmo depois que houve na época de Cristo, novamente, nova expulsão, até quando Graça Aranha, um brasileiro que era o presidente das Nações Unidas, salvo engano, em 1948, quando ele conseguiu, pela ONU, reconhecer a existência de Israel, lá, novamente, Israel voltou a pensar um pouco na terra deles, e eu acredito que um símbolo de civismo gigantesco ao longo da história da humanidade, igual é do povo israelense, é difícil trazer um outro para se comparar. Embora os americanos também é algo bastante interessante de se ver e se estudar um pouco, né? Alex de Tocqueville fala muito a respeito desse associativismo, desse patriotismo, desse civismo americano. Talvez daí porque nós vemos alguns colegas, alguns amigos, que quando vão aos Estados Unidos, dizem bem assim, poxa, lá a polícia é diferente, lá a polícia é bem tratada. É porque a sociedade americana ela é um pouco diferente, ela pensa um pouco diferente. Mas no mais, pessoal, eu quero agradecer a participação de todos, agradecer a oportunidade